Carlinhos louvando ao Senhor com uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Olha, pastor Carlinhos chegou primeiro do que todo mundo aqui, meu irmão. Amém. Geração Zebete? Tem música que não sabe o que é Zebete. Quem não sabe quem é o Zebete, levanta a mão. Tá vendo? Falando? É a geração aí, ó. O pastor vai explicar para você quem é o Zebete. Eu sei porque eu sou dessa geração. Amém? É o Zebete. Amém. O pastor Carlinhos nós conhecemos o pastor Carlinhos com a vinda da Jerusa aqui, né? E o pastor Carlinhos é aquele tipo de pessoa que você ama na primeira vez que você vê, né? Então tem pessoa que a primeira vez que você vê ele, você ama, meu irmão. Tem outros que a primeira vez que você vê, você não quer ver mais, né? Mas o pastor né? O pastor ia vir com a banda dele aqui, mas eu falei, pastor, não, eu quero que você venha sozinho, né, com a sua esposa, né? E depois um outro dia, nós vamos trazer um sábado aqui o pastor é cantor, né? E depois ele vai ministrar, ele vai cantar uma canção hoje aqui, né? Vai tocar aqui. Mas o outro dia ele vai vir com a banda dele aqui. Como chama a banda, pastor? Não tem nome? Essa é boa. Amém, amém. É isso aí, é crente raiz, né, pastor? Eu acho engraçado quando as pessoas falam para mim que eu sou cantor. Eu falo, gente, eu não sou cantor, não. Eu sou da congregação, eu gosto do culto, eu gosto de ver rolando o som. Amei você tocando baixo. Eu cresci no meio da igreja. Eu nunca tive essa coisa do artista. Eu não sou artista, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus. Com vocês eu só troco de lugar às vezes. Vocês ficam aí, eu fico aqui, ou eu fico aí, vocês ficam aqui. Vamos servir a Deus. Amém, amém. Isso que é bom, né, meu irmão? Quando o status sobe na tua cabeça, você já morreu, né? Então a gente tem que sempre continuar simples e humilde. Pastor Carlinhos é de São Paulo, né? Da comunidade cristã Carisma. E hoje ele veio nos abençoar aqui em nome de Jesus Cristo. Então abra teu coração, né? Receba tudo aquilo que o Senhor tem para você, porque Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele tem algo para ministrar no teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, fica à vontade. Amém? Eu tinha a última vez que eu estive aqui, né? A primeira e a última vez que eu estive aqui, eu tinha certeza que eu ia voltar aqui e estar com vocês. No meu coração eu tinha certeza. E eu lembro que o pastor pegou meu telefone. E quando ele me chamou, eu falei assim, pastor, vem aqui na minha igreja e tal. Eu falei, estou dentro, né? Não tem outro. Eu apenas estava conversando com uma irmã lá da minha comunidade agora. Nós temos 3 cultos lá na nossa comunidade. E ela falou assim, pastor, cadê você? Eu falei assim, eu estou em outro braço, outra parte do corpo de Cristo aqui, mas já eu volto, porque eu já estou 2 domingos sem aparecer na minha igreja. Daqui a pouco eles vão rasgar minha carteirinha e vão mandar embora, né? Brincadeira. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. De verdade, porque uma frase que eu usei bastante com o pastor Mauro aqui foi que o Senhor nos visite hoje. E de tudo que eu tenho visto, sentido aqui dentro, desde a hora que eu cheguei, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Você crê nisso, não? De verdade? Vocês creem de verdade? Aliás, vocês vieram aqui para receber ou para ouvir a voz do Senhor nessa manhã? Vieram, não? Eu acho engraçado que quando a gente lê um texto como diz assim, como foi escrito nos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem essa alegria de vir para a igreja, não também? Eu sou um pouco maluco. Eu cheguei aqui, era 7h20 mais ou menos, eu cheguei aqui hoje, parei o carro aqui na porta aqui, e quando os irmãos chegaram aqui, já era perto das 9, eu falei para eles, irmãos, eu acordo cedo para me atrasar com tempo, né? Para ter tempo de atrasar, né? E quanto ao Zebete, o Zebete é um programa de rádio que tinha nos anos 70, 80, e eu, muito criança, eu lembro do meu pai indo trabalhar, e meu pai era assim, ele nordestino, ele acordava cedo, fazia café, aí ligava o rádio lá, ia fazer as coisas dele, de tomar banho, se arrumar para ir para o trabalho, né? E eu ficava com aquele negócio, olha a hora, né, tal, vem Maiada, vem, coisas do rádio. E eu, desde aquela época, eu me acostumei a acordar muito cedo. Estava falando para a pastora, eu falei assim que você quer ter um problema comigo, é você não combinar horário correto, tal. Eu sou chato, talvez seja um dos meus defeitos, ou qualidades, não sei, ou virtudes. Mas, irmãos, eu entendo que tempo é uma coisa muito preciosa.
O tempo que passou, a gente não resgata mais. Aquilo que aconteceu agora há pouco, há 5, 10 minutos atrás, isso não vai acontecer mais. Vai acontecer outras coisas, mas não da mesma forma, não com o mesmo sentimento, não com os mesmos pensamentos. Então, aproveite o tempo que o Senhor dá para você. Aproveite o tempo que o Senhor estabelece na sua vida. Quando você abrir os seus olhos de manhã, seja grato e vá viver esse tempo, vai curtir da melhor forma possível. Eu tenho certeza que você vai entender que, sendo filho de Deus, você vai fazer parte do povo mais feliz dessa terra. Vamos aplaudir o Senhor, não? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não sou cantor, não sou tocador, mas eu vou pegar a sanfona ali e tocar um pouquinho. É só pegar, pode pegar ali e usar? Vocês autorizam? Não? Vocês estão perdidos agora. Não sei se vocês tocar esse negócio aqui. Eu me converti no final dos anos 70. Acho que eu falei isso a primeira vez. Ei, tá, já. Pode só aumentar um pouquinho aqui, esse microfone aqui para mim? Ei, eu me converti no final dos anos 70. Tinha cerca de 11 anos de idade. E eles me perguntaram, né, Carlinhos, como foi a sua conversão? Conta para nós aqui, como que você conheceu Jesus? Eu falei assim, gente, eu não sei como eu conheci Jesus, eu sei que ele já me conhecia. Porque eu fiz parte de uma igreja em que ela prezava muito por trabalhos em tabernáculos ainda, igreja do Evangelho Quadrangular. E naquela época não tinha, a igreja que eu frequentava, que eu comecei a frequentar, não tinha parede, né? Não tinha piso, não tinha púlpito, tinha um tablado de 4x4, 10, 15 centímetros de altura, e 2 missionários que vinham todo domingo falar de Jesus e orar pelos enfermos. E eu lembro que eu e a minha família, a gente tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, nós morávamos lá, meu pai foi trabalhar lá para a construção do aeroporto do Galeão na época ainda, então você vê que eu não sou tão novinho, eu sou bonitão assim, parece que tem 25 anos, mas já estou mais para lá do que para cá. E quando nós chegamos aqui, conhecemos esse lugar, não era uma igreja ainda, era um trabalho chamado A Cadeia da Prece. E meu avô, ouvindo rádio, ouviu: a Cadeia da Prece vai estar em Barueri, não sei o que, tal, em tal lugar, e esse lugar era do lado da nossa casa. E começamos a frequentar lá, e eu lembro que a imagem que eu mais tenho de mim no início da minha conversão era servindo, né? Na hora da oferta, na organização das filas para as pessoas que iam orar, receber oração. Às vezes o missionário precisava de alguma coisa, a gente estava lá ajudando e tal. Irmãos, e é engraçado, aquele mesmo menino, no final dos anos 70, está aqui hoje. Nada mudou, por quê? Porque o Senhor me fortaleceu todos os dias. O Senhor me deu uma família nova. Minha família é maravilhosa, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meus tios. A grande maioria se tornou pastor. Eu tenho um tio que é pastor, minha mãe já foi para o céu, meu pai já foi para o céu, meu irmão já foi para o céu, mas eu estou aqui, continuo fazendo a obra do Senhor. E é interessante que durante todo esse tempo, tudo na vida eu tirei como aprendizado. Então, assim, aprenda uma coisa. Eu vi vocês, o irmão cantando aqui, eu falando, que até nas dificuldades, irmãos, tire isso como aprendizado. O Senhor está ensinando algo para a gente. Na hora da tristeza, entenda, o Senhor está te ensinando algo. Na hora da alegria, celebre, o Senhor está te ensinando algo. Na hora da angústia, celebre, o Senhor está te ensinando algo. Sempre tem uma canção no seu coração. E eu, desde que eu sentei ali, eu estou com uma canção no coração que eu quero dividir com vocês. Sabe que o Almir Sater, uma vez eu fui no show do Almir Sater. Já ouviram falar no Almir Sater, não? Maravilhoso, né? E ele falou que músico tem uma coisa com ele, que é coisa só de músico. Ele passa metade da vida afinando um instrumento e a outra metade tocando desafinado, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e minha presença é o meu. Vamos aplaudir a Jesus. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência.
adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Senhor Jesus, nós temos a plena certeza que o Senhor está nesse lugar, Senhor. Não temos dúvida, Senhor Jesus, que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Meu Deus, que o Senhor possa falar ao coração aflito, falar, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão tristes, falar também, Senhor Jesus, com aquelas pessoas que estão sem direção, dizer, Senhor Jesus, para elas que elas não estão só, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu, está aqui conosco, Senhor Jesus. Aquele Espírito que consola, que dirige, que orienta, que nos instrui, Senhor Jesus. E é sobre esse Espírito, Senhor Jesus, no poder desse Espírito Santo, do Teu Espírito Santo, que nós queremos ministrar nesta manhã, neste lugar, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, e fala através da gente, Senhor. Meu Deus, e que nós possamos desfrutar, Senhor Jesus, da Tua palavra, da adoração deste lugar, da Tua presença, e que nós possamos ser, de fato, o povo mais feliz dessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir com força. Yay! Aleluia. Irmãos, igreja é um ser estranho para muitas pessoas, porque a igreja do Senhor, ela faz com que a gente compreenda os lugares, os locais onde nós estamos. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E quando nós nos reunimos como igreja, como agora, num lugar como esse aqui, e nesse momento existem outras igrejas, outros irmãos também reunidos, cultuando a Deus, tenha certeza que ao mesmo tempo, com o mesmo poder, Deus está lá. E também Deus está aqui. Talvez você vai ouvir eu falar bastante disso, que Deus está aqui, porque eu não entendo Deus como um sentimento, um arrepio, apesar que eu estou arrepiado aqui, não sei porquê. O ar-condicionado, fala que é o ar-condicionado. Mas Deus não é uma sensação, Deus é Deus. É uma pessoa que se moveu no seu como é que eu vou colocar isso aqui? Na sua eternidade infinita, se transformou em homem, veio a essa terra, e como a revelação de João é, o Verbo virou gente e habitou entre nós. Deus está conosco. Deus, na pessoa do Espírito Santo, pós-Jesus, está conosco também, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Diga para o seu irmão assim: o Espírito Santo é uma pessoa, e ele vai falar com você hoje. Mas tudo isso envolve uma palavra com 2 letras: fé. Você não vai sentir nada, você não vai ver nada, se você não tiver fé. Você não vai ver nenhuma mudança na sua vida se você não tiver fé. Você não vai ver nenhuma transformação na vida da sua família se você não tiver fé. Você não vai ver nenhuma mudança no ambiente dessa igreja, nos cultos dessa igreja, se você não tiver fé. Não estou falando de cantar, tocar, de pregar. Sem fé é impossível chegar diante de Deus. Só existe esse caminho, fé. E a fé é uma coisa tão interessante que uma certa vez um homem muito ousado, o melhor homem que esse mundo já teve, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser ver o Pai, olhe para mim, disse ele. Esse homem se chamava Jesus Cristo. E através da pessoa dele próprio, ele falou assim: irmãos, tenham fé. Vocês precisam ter fé. Aí você vê várias cenas, as curas que ele fez, os milagres que ele fez, o andar por cima do mar, andar sobre as águas, fazer o vento e a tempestade parar.
Isso é somente para pessoas que têm fé. E eu quero falar com você nessa manhã sobre visão. Diga assim, visão. Deixa eu perguntar aqui antes que eu comece a falar, porque uma vez, deixa eu contar uma piada para vocês. Tem algum irmão aqui que é deficiente visual, que não enxerga? Todo mundo aqui enxerga? Vocês estão me vendo aqui, não? Então tá bom, não tem ninguém que não está me vendo, certeza não? Então deixa eu agora abrir um parênteses, é uma piada agora, uma piada que aconteceu comigo. Eu estou numa igreja e eu fui pregar sobre o cego de Jericó. E eu estou pregando lá, tal, o irmão estava mais ou menos nessa direção aqui, né? E eu falei assim, irmão, pode abrir os olhos, tira esse Ray-Ban aí, irmão, para me ver aqui que eu estou falando com você. Aí o irmão falou, mas eu sou cego. Eu falei, então não tira o Ray-Ban, guarda o Ray-Ban aí. E eu lembro que eu preguei com muita autoridade nesse dia, só faltou o irmão passar a ver, né? Mas talvez faltou um pouco da nossa fé lá naquele ambiente. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante. Eu quero relatar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Números, no capítulo 13 e 14, mas eu quero ler somente o capítulo 14, no versículo, em parte do versículo 6, tá? É do versículo 6 em diante, versículo 6 não, versículo 7 em diante, tá? Depois eu vou fazer uma releitura desse texto para vocês. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, isso é uma fala de Josué, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. E mais abaixo, no final do versículo 9, ele diz assim, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Amém? Diga assim, o Senhor está comigo, eu não tenho medo. Amém, vamos lá. Deixa eu falar para você o contexto desse texto que nós lemos. Moisés, orientado pelo Senhor, ele tinha a missão de encaminhar para a terra prometida, a possível terra prometida, 12 espias, 12 homens com autoridade. E esses homens, eles eram líderes de cada uma das tribos de Israel, cada um das 12 tribos de Israel. E esses 12 homens, revestidos de autoridade de cada uma de suas tribos, eles tinham uma missão, eles tinham que chegar na terra, durante 40 dias, olhar como que eram os habitantes daquela terra, olhar se a terra era frutífera, trazer um fruto da terra para que o povo visse o fruto, e dar um relato de todas as coisas que eles viram naquela terra, que emana leite e mel, que o Senhor tinha prometido para eles lá atrás. O Senhor estava tirando eles do Egito para eles entrar numa terra prometida. Vocês lembram disso, não? E aí, de repente, esses homens vão para lá e veem a terra, ficam 40 dias por lá. E visitam toda a terra. 12 homens. Diga assim, 12 homens. 12 homens. Com autoridade. Príncipes. Com visão. Porque é impossível você ver alguém reinando que não tenha visão. Normalmente os líderes, eles têm uma visão mais aguçada do que os liderados. Se você pegar um grupo de 10 crianças e colocar para brincar aqui nesse terreno aqui, em alguns segundos você vai perceber que alguém vai liderar toda a brincadeira. Não sei se... Quem é pai aqui? Que tem mais de um filho? Quem faz parte de uma família que tem bastante criança? Levanta a mão assim. Não é interessante quando as crianças se juntam, elas não tem sempre um que é assim, a gente fala, menino atentado, não tem? Então todo líder, ele tem visão. Então foi por isso que Deus falou para Moisés, Moisés, mandem os líderes. E esses líderes chegam naquela cidade, revestidos de autoridade, mas quero lembrar você que eles eram espiões naquela cidade. Eles não eram daquela cidade, aquela cidade ainda não era deles, de maneira nenhuma. E diz o texto que eles foram lá, ficaram 40 dias, viram a terra, desfrutaram de algumas coisas da terra, cortaram alguns frutos daquela terra, em especial um cacho de uva, que diz que 2 homens numa vara tinham que carregar o cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Não era uva, não, devia ser jaca isso aí, né? Não é possível. Só sei que o texto diz que 2 homens trouxeram esse fruto e chegaram diante da congregação, junto com Moisés, e deram o seguinte relato: a terra é maravilhosa,
Irmãos, entendam que eu estou falando de visão, tá? Diga assim, ele está falando de visão. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, o Carlinhos, que sou eu, tá? O Carlinhos, que sou eu. Fala, diga assim, o Carlinhos está falando de visão. Ok. E eles viram a terra, viram o fruto, trouxeram do fruto, pararam diante da igreja como eu estou aqui, e começaram a dar um relatório sobre os 40 dias de passeio deles lá. A terra é maravilhosa. Realmente a terra tem mana leite, mana mel, o fruto é maravilhoso, a terra tem muito mato, muito verde, é uma terra próspera, só que o povo de lá é muito forte, os homens de lá são muito fortes, eles vão acabar com a gente, igual acaba-se com gafanhotos. E outra, os filhos de Enaque, homens grandes, talvez, no texto às vezes que eram homens gigantes, mas assim, talvez seriam pessoas muito altas, de estatura muito alta, muito grandes, talvez semelhante a Golias. Imagina uma cidade com vários Golias lá. Os homens são muito grandes, não dá, gente, para encarar essa cidade. Essa cidade é muito... E foi o que nós vimos. Só que foram 10 homens, de 12, foram 10 que deram esse relatório. Isso causou uma confusão muito grande no meio do povo. Porque o povo ficou com medo. O povo ficou aterrorizado. Nós vamos entrar naquela terra para morrer. Saímos do Egito. E lá no Egito a gente tinha tudo. A gente tinha comida, tinha bebida, tinha muito trabalho, muita escravidão. Mas lá a gente pelo menos ninguém ia morrer. A gente morreria de velhice, né, talvez. E também de muito trabalho. E o Senhor nos traz aqui para morrer no deserto e criou uma confusão muito grande. Esse relato, essa informação desses homens, desses 10 homens, trouxe um medo muito grande para o meio da nação, para o meio do povo de Israel. Mas 2 homens em especial, um se chamava Josué, o outro se chamava Caleb, fala assim, não, o Senhor vai nos dar esta terra. Mesmo assim, a conversa dos outros 10 homens sobre as dificuldades, não, a terra é maravilhosa, mas os homens de lá são muito grandes. O nosso exército aqui não vai ter força nenhuma contra eles, mas o Senhor está nos dando, não, os homens são muito grandes, os filhos de Enaque vão acabar com a gente, e tal, e coisas desse tipo. Então o relato era assustador. Quando eu chego nesse capítulo 14, o capítulo 14 ele se inicia com o povo ainda resmungando, eu vou usar essa palavra meio nordestina, que eu sou filho de alagoano com pernambucano, resmungando e reclamando, o que o Senhor quer fazer com a gente? Nós vamos morrer aqui nessa terra, vamos morrer aqui, não vamos entrar em terra prometida nenhuma, é melhor que a gente voltasse para o Egito e tal. E Josué se levanta e fala assim, irmãos, certamente o Senhor está conosco. Se nós quebrantarmos nosso coração, se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele nos dará aquela terra. O Senhor está conosco. Ponto. Irmãos, quero dizer para você que o que Josué e Caleb viram foi exatamente o que os outros 10 homens viram. Os outros 10 homens tiveram a mesma visão, o mesmo ambiente, o mesmo local, os mesmos gigantes, os mesmos exércitos, a imaginação de um possível confronto. E é interessante que 10 príncipes, 10 homens com visão, viram uma derrota. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, viram o Senhor sendo vitorioso no meio deles. A minha pergunta nessa manhã para você é, onde está a sua visão? O que seus olhos têm visto? O que os seus olhos têm desejado? O que o Senhor prometeu para você que ainda não se cumpriu? Quem vai falar com você agora é um cara que serve a Jesus há mais de 50 anos de idade. Quais as promessas que o Senhor te deu que ainda não aconteceram na sua vida? Pergunto, você tem alguma promessa desse tipo, não? Deus mudou?
Jesus mudou? A igreja mudou? Não. O que mudou foi a sua visão. A sua visão está embaçada, irmãos. Fala embaçado, eu vou fazer uma experiência aqui. Eu tiro óculos. E é engraçado que eu olho para você, eu estou vendo o pastor aqui, mas eu vejo o pastor meio desfocado, não é assim? A gente que usa óculos. Os irmãos que usam óculos, não é assim? Será que a nossa visão sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus falou para mim e para você, será que ela não está distorcida, não está embaçada? Será que não é necessário a gente colocar uma nova lente? Enxergar tudo como se deve enxergar? Será que os nossos olhos estão como de Josué e Caleb, que já viram a mão de Deus operando num lugar que ainda não aconteceu nada? Isso é viver pela fé. Quero dizer para você que viver pela fé, irmãos, é você ver, desejar, ouvir a promessa do Senhor e Ele dizer, vai, e você fala assim, eu vou. E as coisas vão acontecer. Porque quando você quer realizar as coisas, eu cheguei aqui, o pastor estava falando de construção, do sonho dele de construir algo aqui. Né? Aí olha só que louco, eu no meu coração falei assim, gente, se eu fosse um cara de muita grana, eu ia bancar essa igreja aqui, eu ia fazer uma igreja maravilhosa nesse bairro aqui. Só que é interessante a maneira como Deus faz as coisas. Deus tira da onde não tem, para que as pessoas lá fora ficam confundidas. Mas como que eles conseguiram isso? Como que eles conseguiram fazer uma igreja tão grande? Como eles conseguem ter um culto tão poderoso se está todo mundo sofrendo lá dentro? E é engraçado, irmãos, que eu estou falando isso para vocês, porque eu vim de uma igreja assim. Como eu disse para vocês no início, eu não comecei numa igreja. A igreja que eu frequento hoje é uma igreja maravilhosa. Se você olhar minha rede social lá, Carlinhos Oficial 64, depois dá uma sapiada, você vai ver algumas fotos. A minha igreja é grande. Cabe 1.200 pessoas sentadas assim, ó. Eu fico no palco lá, fico assim, meu Deus, olha para lá, olha para cá, porque é muita gente. Mas eu também já frequentei uma igreja pequenininha, sem teto. Era uma igreja, não tinha nada, não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada, não tinha banheiro. Era só um terreno, irmãos. E ali Deus operava milagres poderosos. E dessa igreja, eu falo para você que mais de 80% das igrejas que tem na minha cidade saiu da minha igreja. Bênção isso, né? Por quê? Porque existiam pessoas de fé lá. Irmãos, lembre que a sua visão ela tem que ser revestida de fé. Aquilo que você vê, aquilo que você sonha, aquilo que o Senhor diz para você, segue em frente com fé que o Senhor vai fazer. Você crê nisso, não? Você crê, pastora? Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão, minha irmã? Você crê? Vocês aqui na frente, vocês creem? Vocês aí no fundão, aí, vocês creem? Vai chegar um dia que o pastor vai ter que aumentar o microfone para falar com você que está lá no fundo, que você vai estar tão longe de tanta gente aqui, porque Deus faz as coisas acontecer. E desse fato aqui, de repente, não sei se vocês já perguntaram se vocês leem a Bíblia bastante, mas não sei se vocês sabem a história diz que o povo de Israel ficou no deserto quanto tempo? 40 anos. Sabe por quê? Por causa desse momento aqui. O Senhor, na sua ira, falou para vocês, olha, para cada dia que os espias ficaram lá, eu multiplicarei em 10 anos. Ou seja, 40 dias, 40 anos. E vocês vão ficar no deserto. E essa geração, acima dos 20 anos de idade, não entrará, nem vai ver a terra que mana leite e mel, pastor. Teve que passar 40 anos e toda uma geração morrer no deserto, por causa do relatório dos espias aqui. Imagina agora, se aqueles 12 espias chegassem assim e falassem, não gente, vamos lá, porque Deus está com a gente, blá, 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 blá. Eu tenho certeza que o povo ia entrar em 40 dias, ia destruir tudo aquilo lá, ia tomar conta daquela terra prometida, que seria deles até hoje, até os dias de hoje. Por causa disso aqui que nós lemos, desse texto, se você pegar esse texto e ler em casa, você vai ver que por causa disso aqui, o povo se rebelou contra Deus, o povo falou, Deus do céu, Deus, aquilo que a gente fala quando a gente está nervoso com Deus. Você já ficou nervoso com Deus? Não. Vou fazer até pose de artista. Você já ficou nervoso com Deus? Porque quando a gente fica desesperado, quando a gente fica sem fé, pastor, a gente começa a falar coisa que não deve. E aquilo que nós falamos diante de Deus tem um peso, porque Deus é justo. E por causa dessa atitude desses 10 homens, o povo ficou 40 anos no deserto. E é interessante
que se você for ler o texto posterior, o povo viu que Deus pegou pesado com ele. Sabe o que o povo fez? Não, nós não podemos ficar mal com Deus, vamos lá guerrear. E Deus já não estava com eles. E Moisés falou assim: olha, nem eu, nem Deus, nem a presença de Deus vai estar com vocês, não vão para lá, porque o povo vai dizer. Aí montaram um exército, o povo montou um exército, e foi lá por conta. Sabe o que aconteceu? Foram destruídos. Se eles fossem de acordo com aquilo que os outros 2 espias tinham visto, se eles acreditassem naquilo no primeiro momento, tenho certeza que podia ser um exército pequenininho, eles iam conquistar tudo. Mas não adianta, irmãos, quando você está fora do projeto de Deus, quando a sua visão não está regulada, ajustada à visão de Deus, você pode fazer o que você quiser depois, Deus não estará com você. A palavra de Deus diz assim, que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A maneira que eu vejo é muito mais alta do que a maneira que você vê. Só que é engraçado, né? Deus, Ele se revela para aquele que tem o coração contrito, aquele coração manso, que compreende que tudo é no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Deus tem coisas novas para essa igreja, Deus tem coisa nova para as famílias desta igreja, e você tem que abrir a sua visão, você tem que ter fé, meu irmão, minha irmã, porque Deus quer fazer coisas novas. Quero contar uma história para vocês, uma história bem conhecida. Não dá para falar de visão sem falar do cego de Jericó, né? E é lógico, quando a gente vai falar de cego de Jericó, a gente imagina aquela cena clássica, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês lembram disso, não? Mas existe um relato que Marcos faz de uma forma diferente. Somente 3 evangelhos falam dos cegos curados: Mateus, Marcos e Lucas. Mas Marcos, ele faz um relato que é interessante. Marcos cita o nome de um desses cegos: Bartimeu. Diga assim, Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu era um cego que ficava nas portas, numa das portas da cidade de Jericó. No texto de Mateus, é possível que você veja que Jesus curando 2 cegos, porque tinha cego na entrada da cidade e tinha cego na saída da cidade. Mateus, Marcos, Lucas, ele relata que Jesus curou um cego. Nessa cena, especificamente, Jesus curou vários cegos. Muitas pessoas tiveram visões, Jesus curou muitos cegos. Mas especificamente, nessa cidade de Jericó, Jesus curou 2 cegos. E Marcos, na sua escrita, ele descreve que um cego chamava Bartimeu. E aí eu me pergunto, quem era Bartimeu? Por que o nome dele está aqui? Você já parou para pensar nisso, não? Coisa maluca, né? Pensar, era um cego, não era qualquer cego. Se a Bíblia citou o nome, é importante. Diga assim, se a Bíblia citou o nome, o local, eu tenho que me atentar. Eu tenho que abrir a minha visão, porque é algo importante. A história de Bartimeu é a seguinte: Bartimeu foi um cego que não nasceu cego. Diz a história de Bartimeu, que a história registrada, né, que se tem relatos, que ele era uma pessoa que até um certo momento de sua vida ele enxergava, e ele passou a ser cego. E diz que a família dele, historicamente falando, a família dele gastou muito dinheiro com ele. Era uma família que tinha posses, e por causa da doença do filho, que era cegueira, a família vendeu tudo e acabou ele tendo que ir para as portas da cidade, que era uma lei, fazia parte da lei, da regra da social lá. Então os cegos, os pobres, tinham autorização para pedir esmolas nas entradas e nas saídas da cidade. E Bartimeu era um cego que um dia teve uma visão. Diga assim, um dia ele viu. Ok, maravilhoso, vocês são fantásticos. Eu gosto desse coral, eu gosto de ouvir a voz da igreja assim. Oh. E diz a palavra que ele estava sentado no seu lugar de costume, e ele ouviu um grande barulho. E ele perguntou para alguém, o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada, só estou ouvindo, tal. Jesus de Nazaré está passando aqui em Jericó. Eu tenho certeza que ele deve ter ouvido falar de Jesus.
Ele deve ter ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele falou assim, não vou perder essa boquinha. E outra, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de um rei. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chama. Ele estava perturbando, ele estava enchendo o saco. Sabe? Não sei se você tem algum irmão chato aqui na igreja. Na minha igreja tem alguns. Sabe aquela pessoa que perturba assim, querendo. Ele gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. E o pessoal, cala a boca, Jesus, deixa Jesus passar, Jesus no meio da multidão, tal. De repente Jesus falou assim, traz ele aqui. Eu quero ver qual é que é desse ceguinho aí. Diz a palavra de Deus que ele se levantou. O cego de hoje, você identifica uma pessoa deficiente visual, talvez pelo Ray-Ban que ele possa estar, ou pela bengala, que é para conduzir ele nos espaços que ele caminha. Naquela época, o cego ele tinha uma capa. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregando sobre isso e falando sobre capa. Mas diz o texto que quando ele se levantou, ele jogou sua capa fora. Tem uma canção do Carlinhos Félix, eu vou tentar fazer a capela aqui, e se alguma coisa sair fora do lugar, vocês me perdoem, mas preste atenção, não na música, na melodia, não a voz bonita do Carlinhos, não, mas preste atenção na história, tá bom? É assim, Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, e cego há muito tempo, eu vivo em Jericó, e sigo nessa estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão, há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê, por isso estou aqui, quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Guarde bem essa data aqui, Um dia o Senhor passou por Jericó, e muitos o seguiam, por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto, e ele me perguntou, que queres que eu te faça? E eu lhe respondi, mestre, que eu torne a ver Jesus, filho do rei Davi. Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Irmãos, nós estamos vindo para as nossas igrejas como cegos, sem a convicção e o desejo de experimentar o poder de Deus. Diz o texto que Jesus perguntou para esse cego, o que você quer que eu faça com você? Parece até uma piada, né? Senhor, eu quero ver. Então veja. E diz a palavra, que quando o cego abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. E o texto segue, dizendo que daquele dia em diante, ele passou a seguir Jesus. Eu lembro de uma canção que nós cantávamos na igreja, um corinho que dizia assim, que ele ficava cantando e saltando. Imagina, irmãos, você era cego, agora você está vendo. Eu vou fazer uma festa para Jesus. Por isso, pastor, que eu digo que os nossos cultos, a nossa música, o nosso ambiente de culto, as nossas pregações, tem que trazer esperança, tem que ser um ambiente de festa. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, e isso tem me incomodado a semana inteira. E é por isso que eu cheguei cedo aqui. Porque o Senhor quer dar uma nova visão para essa igreja. O Senhor quer dar uma nova visão para você. O Senhor quer dar uma nova visão para a sua família. E eu sei que um dia eu vou voltar aqui. E vocês vão testemunhar o que o Senhor fez hoje aqui nesse lugar.
Irmãos, não importa se você enxergava no passado e alguma coisa te desmotivou e tirou sua visão e você ficou cego para as coisas de Deus. O que importa é que hoje o Senhor está te dando uma nova visão. Vamos aplaudir a presença do Senhor como Ele merece. Aleluia. Nós não podemos mais, irmãos, voltar para o Egito. O Egito não é mais nosso. Nós não podemos voltar para as coisas que nós fazíamos. Porque agora, irmãos, nós temos uma reconciliação, um ambiente de reconciliação com o nosso Deus. Nós podemos falar com Deus, nós podemos cantar para o nosso Deus, nós podemos profetizar sobre o nosso Deus. Sabe o que é interessante? Que o que Deus quer fazer de mim, de você, não é um crente que vem na igreja e senta numa cadeira e participa de um culto e levanta a mão, abre os braços e fecha os olhos e resmunga uma oração. Não, não, não. Deus quer fazer de mim, de você, pessoas que reflitam a glória dEle. Carlinhos, mas como que é isso? Como que é refletir a glória de Deus? Viver de uma forma diferente como as pessoas naturais vivem. Uma certa vez eu peguei um ônibus. Eu ando de ônibus. Tenho carro, mas eu adoro andar de ônibus. Não sei porquê, acho que é espírito de pobre, então a gente vai... Ando de trem, eu gosto de ir no mercado, eu não me escondo, porque eu sou isso aqui, irmãos. E pisei no pé de uma mulher e ela, mas ela gritou mesmo dentro do ônibus assim, eu falei, matei a mulher. Eu falei, senhora, me desculpa, que você pisou no meu pé? Eu falei, eu sei, mano, que eu estou pedindo desculpa aqui. E eu chamei a mulher de irmã mesmo, igual eu falei aqui agora. Eu sei, mano. E ela ficou resmungando a viagem inteira, eu quase que tive que descer do ônibus porque ela ficou resmungando. Irmãos, na nossa vida nós vamos pisar no pé de muita gente. Na minha vida e na sua nós vamos cometer erros gravíssimos. Mas sabe qual a diferença? É que nós vivemos num reino onde há reconciliação com o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Carlinhos, mas eu pequei contra o irmão. Vai lá e corrige, irmãos. Para isso existe a mensagem da ceia. Mensagem maravilhosa, né? Antes de tomar a ceia, se reconcilia com teu irmão. É besteira. Irmãos, é besteira viver intrigado. Isso é coisa de gente sem visão. Eu quero falar agora com gente que quer uma visão nova. Quem quer uma visão nova? Eu quero ver coisas novas. Levanta a mão bem alta assim para mim ver você. Isso. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Esses dias eu estava ministrando para um grupo sobre oração. As pessoas falando sobre oração, que a gente precisa orar. E eu lembro do minha primeira experiência de oração. Nesse grupo onde eu me converti, a gente não tinha noção nenhuma, noção zero do que era igreja. E então a gente não tinha noção, para nós o ambiente era aquele lá, sabe? Culto no terreno, vai ter encontro no terreno, vai ter oração, demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, muitos enfermos curados. Só que um dia, o missionário chamou assim, irmãos, nós queremos batizar vocês em nome de Jesus. E eu fui da primeira leva, 1977. E eu lembro que foi eu, minha mãe, minha tia, e um primo meu e alguns irmãos. Eu tenho uma foto até hoje. Era tão estranho, irmão, olhar aquela foto. Você olhava assim, era uma pobreza extrema. Nós não tínhamos nada. Só que naquele momento a gente tinha acabado de colocar Jesus na nossa vida. E nós nos batizamos nas águas. Aí, olha, hoje à noite, depois do culto, tem uma reunião. Nós fomos aprender sobre a ceia. De repente um irmão falou assim, olha, agora terça-feira, não existia culto terça-feira, vocês têm que vir aqui porque nós vamos orar. Orar? O que é orar? E eu lembro que nós chegamos no lugar, era num mês de julho, mais ou menos, um frio, e vai eu, minha mãe, minha tia, meu primo, para aquele lugar, tinha umas 50 pessoas mais ou menos. E ali o irmão falou, olha, agora vocês têm que orar, vocês têm que glorificar o nome de Deus, tal. E a gente foi fazendo tudo que ele falava. E de repente, alguns foram batizados no Espírito Santo, outros não. Eu demorei um pouquinho mais, demorei alguns anos, porque eu tinha na minha mente, eu pensava assim, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu não sei fazer as coisas, irmão, sem entender. Se você fala assim, Carlinhos, pega essa cadeira, eu falei, mas por que você quer tirar a cadeira? Eu sou chato, sabe?
E eu, com as coisas de Deus, eu era chato. Que negócio é esse de batismo do Espírito Santo? Falar em línguas e tal. E durante toda essa vivência cristã, irmãos, eu aprendi uma coisa. A oração não é para mudar coisas. A oração ela é para mudar a gente. Ela muda primeiro você, depois ela muda as coisas. E o que é oração? É falar. Falar. Senhor, eu desejo, eu quero. Essa semana eu vi um vídeo do Ed René. O Ed René pregando na mensagem, um trecho só, e ele estava falando sobre oração. Ele falou assim, ele estava falando sobre as coisas que a gente ora. E é interessante que quando a gente ora, a gente começa pedindo um monte de coisa, falando um monte de coisa, e de repente a palavra acaba. Quando a palavra acaba, é onde Deus começa a falar. É onde o Espírito Santo começa a agir, porque agora já não é mais a nossa vontade, a gente já está se colocando à vontade de Deus. Irmãos, Deus está chamando a gente para um ambiente novo, momentos novos. Não façam mais do encontro de fé de vocês aqui uma coisa rotineira, uma coisa chata, uma coisa cansativa. Faça desse lugar, onde você vai carregar suas baterias, o melhor lugar do mundo. E eu tenho certeza que todas as promessas já ditas pelo Senhor e as que vão surgir, Deus estará com vocês. O Senhor não vai abandonar nenhum de vocês, ninguém aqui. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai voltar para o Egito, porque vocês estarão de lentes novas, um olhar fixo em Jesus e seguindo as promessas do Senhor que Ele tem para a sua vida e que Ele vai realizar você. Você vai ver. Diga assim, eu vou ver. Eu quero ver. Levanta sua mão para o céu, feche seus olhos. Diga assim, Senhor, pela fé, eu recebo uma nova visão na minha vida. Senhor, eu creio que tudo aquilo que o Senhor disser vai acontecer, porque agora eu estou enxergando. Eu era cego, Senhor, mas agora eu vejo. Aleluia! Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, que o Senhor possa estabelecer na vida de vocês todas as novidades que sua vida deseja. Eu quero só falar uma coisinha aqui que é importante. Tem coisas que não vão acontecer. E não vão acontecer não porque elas não sejam necessárias, mas porque não são importantes. Porque Deus Ele vai começar a cuidar de você das coisas que são importantes. Aquilo que é importante para você, Deus vai te dar visão, sabedoria, graça, unção para que você possa caminhar na justiça de Deus. Aquilo que é interessante, aquilo que talvez seja necessário, vai acontecer devagarzinho. Mas seja urgente, seja importante, seja necessário, seja até uma coisa banal, mas que seja necessária para você, acredite. Acredite, acredite, Deus fará. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Aleluia, amém? Quem foi abençoado? Pessoal do louvor, vem aqui em nome de Jesus, amém? Que bênção, né, meu irmão? Que bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Continuando a história do... Continuando aqui o que o pastor falou. Às vezes você fala assim, não, tá, então agora, pastor, é sombra e água fresca. Não é, meu irmão. Porque depois que eles entram na terra, né? A geração morre no deserto, a geração nova entra, e a Bíblia fala que por muitos anos eles guerrearam, até quando chega no final do livro de Josué, e aí ele vai falar assim, e houve paz na terra, porque eles venceram todos os inimigos deles. Então quando Deus te dá uma nova visão, meu irmão, a luta vai continuar. Mas você precisa continuar firme, forte,
olhando para o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor pode fazer as coisas acontecerem na minha vida. Amém? Meu irmão, foi um prazer receber você aqui em nome de Jesus. E essa casa aqui está aberta para você vir aqui receber palavra na tua vida, amém? Receber direção na tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção que diz: